meus queridos, graça e paz, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui dando dicas para professor da escola bíblica dominical. E a dica de hoje tem a ver com planejamento. O que é planejamento? Numa linguagem bem simples, planejar é determinar com antecedência aquilo que vai ser feito. Saber o que vai fazer lá na frente. Eu estou falando aqui numa linguagem bem básica, numa linguagem a grosso modo, para que você possa entender. Planejar é você elaborar o que vai ser feito. E ao planejar, logo surgem algumas coisinhas importantes que eu quero compartilhar com você aqui nesta breve aula sobre planejamento. Um professor de escola bíblica dominical não pode comparecer diante de seus alunos sem saber o que vai fazer. O planejamento lhe ajuda a saber o que vai fazer, a fazer você compreender o que você vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer, com que recurso vai fazer, com que método vai fazer. Então, que tempo vai ser preciso para que esta coisa que você quer fazer seja feita com excelência. Em primeiro lugar, você precisa ter tempo durante a semana para preparar a sua aula. Por isso, você vai precisar de um papel, caneta, sua lição, sua Bíblia e todos aqueles materiais que vão lhe dar subsídios para você preparar a sua lição. Um dicionário teológico, um dicionário bíblico, uma enciclopédia e qualquer outro material que seja útil para o seu planejamento, para o preparo da sua aula. Então, você vai determinar, em primeiro lugar isso, você precisa ter tempo para isso que eu estou te dizendo. Juntar esse material durante a semana, estar em um lugar tranquilo, onde você possa raciocinar. Nunca queira estudar a Bíblia onde tem alguém lendo alto, ou alguém assistindo à televisão, alguém lavando os pratos. Procure um lugar mais tranquilo que você puder, a não ser que não tenha jeito. Mas procure um lugar, é preciso ter tempo durante a semana para você fazer o seu planejamento e elaborar o seu plano de aula. Tem que ter. Se você não tiver isso, infelizmente, você não vai poder fazer um bom planejamento e, infelizmente, você não vai poder também apresentar uma boa aula para os seus alunos. Então, em primeiro lugar, é ter tempo para o planejamento. Segundo, ter tempo, determinar dentro do planejamento quanto tempo você usará para cada tópico da lição. As nossas lições da escola dominical, geralmente, elas vêm com 3 tópicos. E nós temos visto muito professores que gastam a aula toda falando somente um tópico, quando os 3 tópicos são importantes para o seu aluno. Quando você não aborda as outras questões da lição, você está negando ao seu aluno o direito de aprender aquelas questões que estão naqueles outros tópicos que você, infelizmente, não teve tempo para conversar com os seus alunos. Então, pense nisso. Quando você deixa de dar a aula no seu todo, você nega aos seus alunos a oportunidade de aprender também sobre os 2 tópicos que não deu tempo você falar. E por que não deu tempo? Porque não houve planejamento. Então, no planejamento, você determina quanto tempo você gastará com cada tópico. E não se esqueça que você deve não somente separar um tempo para cada tópico, como também separar um tempo para a conclusão, porque ela é tão importante, porque é na hora da conclusão que eu vou fazer com que faça a aplicação da lição. Alguns usam, na conclusão, a estratégia de recapitular a lição. Isso é muito bom, porque deixa aceso na mente do aluno tudo aquilo que foi dado durante a aula. Então, primeira coisa a estabelecer
dentro da lição é quanto tempo você vai gastar para cada tópico. Isso você deve levar em consideração quanto tempo a sua igreja dá para você ministrar uma aula lá na sua classe. Por exemplo, na igreja onde sou pastor, os professores têm 1 hora de aula. Na nossa igreja, a escola dominical começa às 9 da manhã, às 10 horas. Ela começa antes, claro. Aí os professores vão para a sala de aula às 9 da manhã e saem às 10 horas para fazer a conclusão ali no templo. Então ele tem 1 hora para ministrar. Dentro desses 60 minutos, você que é professor deve estabelecer quantos minutos gastarei com o primeiro tópico, quantos minutos com o segundo tópico e quantos minutos com o terceiro tópico. A outra coisa interessante é, claro, estabelecer os objetivos. Quais objetivos eu quero alcançar? A lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, ela já dá para você aqui os objetivos que você deve alcançar nesta lição. Então, a partir daí é que você vai desenvolver o seu discurso diante dos seus alunos. Então, estabeleça os objetivos. Já pensou você chegar na sala de aula e não saber onde você quer chegar? O objetivo é a minha meta, é o que eu quero atingir. O que é que eu quero que o meu aluno compreenda naquele dia? O que é que eu quero que ele leve gravado na tábua do seu coração naquele dia? Esse é o objetivo. Então, tem um objetivo geral, é aquilo que no final eu quero que ele aprenda, e tem os objetivos específicos. Dentro desse objetivo geral, existem 3 verdades que eu quero que os meus alunos aprendam. Por exemplo, e a nossa lição, ela sempre dá isso, o objetivo geral e mais 3 objetivos específicos para ajudar na compreensão dos seus alunos. A terceira coisa é o método. Qual método eu vou utilizar para chegar ao coração do meu aluno? O que é o método, senão o caminho? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar isso para os meus alunos? Claro, para você usar esse método, você vai precisar levar em consideração o seu público. Um público infantil é diferente de um público de jovens ou um público de adultos. Imagine você ensinando uma classe de idosos. É claro que o seu método não vai ser igual ao método da classe de jovens. Os jovens podem ter uma compreensão mais rápida das coisas, mas o idoso, às vezes, não, devido ao cansaço físico, cansaço mental. Então, você, professor de pessoas da terceira idade, que nós chamamos da melhor idade, deve ter cuidado, porque você deve levar em consideração as limitações físicas, emocionais do seu aluno. Então, você, ao escolher o método, você tem que levar em consideração o público para quem você está ensinando. Então, que método eu vou usar? O método de perguntas e respostas? Eu vou usar o método da pré-leção apenas? Que método eu devo usar para alcançar o meu aluno? E quais recursos? Lembre-se, o recurso é diferente do método. O recurso é todo o material que me auxiliará na condução da aula. O método pode ser, por exemplo, o recurso pode ser, por exemplo, um quadro, uma lousa, pode ser um data show, pode ser uma figura. Esses são os recursos que você vai usar dentro da sua aula. É bom você estabelecer quais recursos você vai usar. O recurso enriquece uma aula. Um recurso audiovisual enriquece uma aula. A pessoa vê aquilo que você está falando, pegar naquilo que você naquilo sobre que você está ensinando. Imagine você dando uma aula aí sobre os pergaminhos. E aí você consegue em alguma loja, em algum lugar, um protótipo, não é? Dos pergaminhos, e mostra para os seus alunos, aquilo o ajuda na compreensão. Então, é importante você escolher os recursos para a sua aula. O que é que eu vou levar
para enriquecer a minha aula. E eu concluo dizendo que você deve elaborar com o mesmo carinho que você elabora os tópicos, você deve preparar também a conclusão. Tudo isso deve estar dentro do seu planejamento. Como é que eu vou concluir? Eu posso concluir contando uma história. Eu posso concluir apresentando uma música. Eu posso concluir apresentando um filmete, um episódiozinho, uma enquete. Como é que eu vou concluir? A conclusão é tão importante quanto os tópicos, porque ela tem o objetivo de cravar na mente do seu aluno tudo aquilo que você deu durante a aula, tá bom? Então a dica de hoje é planejamento. Se planeje, tire um tempo para se planejar, sente com caneta, papel, pense, deixe as ideias fluírem na sua mente. Não esqueça, todavia, que você é professor da escola bíblica dominical. E a sua matéria não é biologia, não é química, não é filosofia, a sua matéria é Bíblia, é a palavra de Deus. E você está lidando também com gente que tem problemas emocionais, problemas espirituais. Sua tarefa é uma tarefa espiritual. Então você deve, antes de qualquer coisa, orar a Deus, pedir a Ele que te revele a situação emocional e espiritual dos seus alunos, para que você ministre a palavra de Deus, levando em consideração o terreno que você está pisando. Você está numa batalha espiritual e você precisa, portanto, orar a Deus para que o Espírito Santo do Senhor lhe capacite a dar aos seus alunos a palavra que eles precisam. Deus te abençoe e até a próxima Dicas para Professores da Escola Dominical.